Rita Matias, boa noite e bem-vinda. Já vamos à queixa contra o PR por traição à pátria. Antes disso, tem consciência que o Chega pode incorrer no tal crime de difamação agravada e de insulto ao Presidente da República, punido no Código Penal português? Bom, antes de mais, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Não sei quais são as consequências que tentarão imputar ao Chega mais tarde, mas o que me parece a mim é que sim, Marcelo Rebelo de Sousa incorreu num crime de traição à pátria porque não respeitou aquilo que são os 900 anos de história do nosso país e, acima de tudo, não respeitou aquilo que é o nosso passado recente. Nós temos cerca de 600 Mas já mil vamos a essa parte, expoliados. Rita. A questão era o Chega poder incorrer no tal crime de difamação agravada e de insulto ao Presidente da República. Ponderaram isso na reunião do Grupo Parlamentar? A reunião do Grupo Parlamentar teve diversas sensibilidades, mas a decisão final foi uma e por isto aquilo que nos batemos é pela firme convicção de que o Chega tem profunda razão em apresentar esta queixa e em denunciar uma conduta que é danosa. Marcelo Rebelo de Sousa não está a fazer um bem à nação, aquele que é a primeira figura da nossa nação, que foi eleito pelos portugueses, neste momento não está a respeitar a soberania nacional, está a bater-se pelos interesses de outros países em primeiro lugar e isso não faz sentido, não é para isso que está mandatado e, portanto, pouco me importa e pouco importará ao Chega aquilo que dirão. Aliás, o Chega tem-se consolidado como partido, independentemente das várias acusações que tentam imputar ao nosso partido, pouco nos importa aquilo que poderá ser imputado ao Chega, importa-nos sim a nossa consciência, importa-nos sim respeitar o nosso legado, importa-nos sim dar um sinal às novas gerações de que as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa não podem passar impunes e mesmo que a demais classe política não nos queira acompanhar e mesmo que este processo venha a não ter consequências práticas para Marcelo Rebelo de Sousa, há consequências políticas e há um sinal que é dado a uma agenda que para nós é uma agenda de esquerda, não pode continuar a avançar. E porquê é que o Chega fala em traição à pátria? Não houve perda de território, não se entregou soberania de nenhuma parte do território a outro Estado, a independência de Portugal também não está em causa. Porquê é que uma opinião, discutível seguramente, a de Marcelo Rebelo de Sousa, pode ser confundida com traição à pátria? Pode ser confundida com traição à pátria, aliás, pode ser mesmo considerada traição como à eu lhe disse pátria. há pouco, são aquelas três pontos da independência, da perda de soberania ou da entrega de parte de território a alguém, não é? Mas a partir do momento em que estamos a permitir que o Brasil e São Tomé, que já sinalizaram que querem entrar então em processos de negociação porque querem indenizações e reparação, em certa medida sim, estamos a desafiar a nossa soberania, estamos a desafiar os nossos recursos, estamos a desrespeitar aquilo que é a nossa história e a figura de Marcelo Rebelo de Sousa deveria de ser a figura de respeito pela nossa Constituição, de respeito pela nossa história, de respeito pelo lugar que ocupa e parece-nos, portanto, que há matéria jurídica para avançar e, acima de tudo, matéria política, porque, acima de tudo, somos representantes políticos e interessa-nos fazer este combate político. Mas onde é que está a matéria jurídica? A matéria política é seguramente o domínio da opinião e, em relação a isso, as opiniões divergem. Mas onde é que está a matéria jurídica? A matéria jurídica é esta, entendemos que é de facto um crime de traição à pátria. Aliás, fomos aconselhados por diversos juristas, como André Ventura se pronunciou ontem, tivemos diversos pareceres. Bem sabe que onde estão dois juristas existem sempre três posicionamentos diferentes e, portanto, tivemos os pareceres positivos suficientes para considerarmos que tem pernas para andar. Já sabemos que no Parlamento, à partida PS e PSD não vão querer viabilizar e avançar com este processo, mas este sinal também é dado aos portugueses, porque nós, ao longo das últimas semanas, recebemos dezenas, talvez milhares de contactos de pessoas que se sentiram profundamente magoadas e melindradas com estas intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa. Não está o Chega a ser populista contra um presidente que agora é menos popular? Não, não tem que ver com populismo, não tem que ver com popularidade, tem que ver sim com uma noção de que nós fomos eleitos para representar os portugueses. E se os portugueses nos dizem que querem que Marcelo Rebelo de Sousa responda por estas palavras, nós não poderemos fechar os olhos e ignorar. E se há outros partidos que se sentem confortáveis com essa posição, se sentem confortáveis apenas em dizer que são palavras nas quais não se revêem e que está tudo bem, pronto, a vida continua, é a opção política desses partidos. Quanto a nós, parece-nos mais importante que os portugueses saibam que há alguém que se bate para travar esta medida em toda a linha, até porque
Como temos dito em vários programas, em várias oportunidades de esclarecimento público, aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa fez foi uma concessão à esquerda. A esquerda tem promovido este debate desde os anos 70 na academia. Houve alguns países que na década passada também conseguiram ter este tipo de debates e que não trouxeram nada de bom. Sinceramente, trouxeram um mundo infindável de questões. O que é que nós vamos fazer? Vamos reparar até onde? E as antigas colónias terão que nos ressarcir das barragens, dos hospitais, das escolas que construímos? Onde é que tudo isto vai parar? Nós vamos ter que contactar os franceses por causa das invasões napoleónicas? Vamos ter que contactar os espanhóis? Essa parte é toda do domínio da opinião e é toda aceitável. A questão aqui é a traição à pátria, mas já percebemos qual é o seu ponto. Aproveitando a sua presença neste Jornal 2, queria falar-lhe sobre a atualidade política, ou aquilo que tem sido as últimas semanas políticas. Parece que governo e oposição estão em campanha para umas legislativas que aconteceram há 2 meses e que ainda não têm data marcada. Em teoria, até só acontecerão daqui a 4 anos. O Chega está preparado para a eventualidade de ir de novo a votos quando chegarmos ao orçamento de outubro, ou vai viabilizar o orçamento do PST porque não quer ir a votos? Bom, o Chega gostava que os portugueses pudessem ter estabilidade e previsibilidade. Acho que é o que os portugueses querem agora. E reconhecemos que eleições não é de todo o cenário que os portugueses mais desejariam agora, até porque os portugueses foram muito claros nas eleições em março e deram uma maioria à direita. Agora, aquilo que os representantes políticos fizeram com essa maioria é que não foi de todo a resposta àquilo que os portugueses nos pediram. E, portanto, o Chega terá que votar em consciência com aquilo que for apresentado. O Chega votará favoravelmente se existir um processo de negociação. Agora, as primeiras semanas, 3, 4 semanas no Parlamento, não antevêem grandes resultados, porque para qualquer medida, fosse do IRS, fosse do fim das portagens nas ex-escute, fosse hoje, por exemplo, do fim do pacote mais habitação, o Partido Social Democrata mantém uma postura de não é não, de incapacidade de diálogo e, portanto, será muito difícil um partido que tem apenas 77, 78 mandatos e, portanto, se vê incapaz de aprovar o que quer que seja, será muito difícil contar com um voto favorável porque se mantém nesta postura de incapacidade de dialogar com as demais forças políticas e, quanto ao Chega, com uma força política na qual existe convergência de ideias. Dentro dos programas políticos existiam bastantes pontos onde seria possível chegarmos a consensos e, portanto, o Chega fez tudo ao longo do processo eleitoral, o Chega fez tudo depois do processo eleitoral. E ficou incomodada quando ouviu Montenegro referir-se ao seu partido como o chegamiço do PS? Não, sinceramente, as palavras de Luís Montenegro pouco nos podem afetar, mas afetam os portugueses. E Luís Montenegro é que terá que justificar aos portugueses que a sua posição de não é não resultou no desperdício daquilo que poderia ser uma maioria estável, que poderia oferecer, de facto, como dizia na sua pergunta inicial, poderia oferecer um governo de 4 anos. Se não for, será porque Luís Montenegro foi irredutível na sua posição de não é não. Luís Montenegro, neste momento, está a querer fazer valer o seu ponto, a sua posição pessoal, e está a colocar essa posição em cima dos seus interesses do seu partido, neste caso, e acima de tudo, acima dos interesses dos portugueses. Quanto ao Chega, não seria, se calhar, do nosso interesse particular negociarmos com o Partido Social Democrata. Reconhecemos que o Partido Social Democrata não é o parceiro perfeito, mas é o parceiro possível, e a política é a arte do possível, e, portanto, esperávamos de Luís Montenegro outra postura, mas não tendo outra postura, não conseguimos fazer outra forma. Muito obrigado e muito boa noite. Muito obrigada.